Olá, está começando o nosso estudo bíblico. Sou o Padre Alisson Parro, mestre em Teologia Bíblica, padre da Diocese São José do Rio Preto. E vamos juntos compreender e refletir a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre qual é a relação entre a tradição apostólica e o conjunto dos livros considerados por nós como sagrados. Antes de nós nos aprofundarmos nessa questão teológica, é preciso entender o significado da palavra tradição. A palavra tradição ela vem do latim e significa transmitir ou transmissão. O ato de transmitir ele é comum a todo fenômeno humano. Por exemplo, um pai e uma mãe transmitem a seus filhos valores, normas morais, maneiras de se comportar dentro da família ou fora dela. Também um professor na sala de aula transmite conhecimento aos seus alunos. Essa relação entre duas partes ela é fundamental no processo de transmissão. Mas para que o processo se realize, é preciso que haja uma autoridade ou uma confiabilidade entre aquele que transmite e a outra parte que recebe aquilo que é transmitido. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele mesmo vai apresentar aquilo que ele recebeu do Senhor. Inclusive em Coríntios, capítulo 11, quando Paulo transmite à comunidade de Corinto aquilo que ele recebeu do Senhor e recebeu da igreja, a narrativa da instituição da Eucaristia, tal como está presente em nossas santas missas. A tradição apostólica significa então aquilo que os apóstolos transmitiram. Eles são os locutores, eles são aqueles que detêm um certo conhecimento. Agora, eles transmitiram para quem? Transmitiram para as primeiras comunidades cristãs. É isso que nós chamamos de tradição apostólica. Aqueles que conviveram com Jesus, que testemunharam a sua obra, o seu agir, eles se tornam testemunhas da ressurreição. Podemos ver esse processo, por exemplo, no livro dos Atos Apóstolos. Tendo recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, os 12 partem pelo mundo para comunicarem a todos os povos a salvação pregada por Jesus e a instauração do reino de Deus, que Jesus afirmou em Marcos capítulo 1, de 13 a 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho, o tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo de vós. Essa tradição apostólica ela se faz presente, então, nas primeiras comunidades cristãs. Essa tradição ela não pode ser colocada necessariamente por escrito. A tradição significa a maneira de celebrar, a maneira de compreender Jesus Cristo. E a tradição apostólica ela vai ser acolhida pelas comunidades segundo a sua própria característica. Por isso, quando nós lemos o Evangelho de João, vamos notar uma diferença com o Evangelho de Lucas, pois foi a maneira como aquela comunidade cristã, aquele conjunto de pessoas, recebeu então o ensinamento dos apóstolos. Na definição dos livros sagrados, quando a igreja foi definir os 27 livros do Novo Testamento, se consultou as igrejas de origem apostólica. Nos primeiros séculos nós vemos essas igrejas fundadas e as leituras bíblicas que eram realizadas, por exemplo, durante as celebrações litúrgicas, durante a fração do pão, durante a partilha. Por isso, foi fundamental a liturgia na vivência da tradição apostólica e na definição do conjunto dos livros sagrados, principalmente do Novo Testamento. Você sabe quais são os livros do Novo Testamento? Quantos são os evangelhos? O porquê Paulo escreveu tanto? Todos os escritos do Novo Testamento surgiram, no fundo, para preservarem a tradição apostólica da igreja. Nós católicos afirmamos que a nossa igreja é católica. Nós afirmamos, creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Pois nós temos consciência de que aquilo que nós vivemos é fruto de uma grande tradição, iniciada com os apóstolos e que ao longo de 20 séculos chega até nós. A tradição é como um grande rio em que a água ela vai chegando até as outras fronteiras. Hoje a tradição chegou a nós, a transmissão dessa fé, e nós hoje temos a missão de também transmiti-la às novas gerações. Foi uma alegria poder falar e refletir sobre o livro sagrado na sua companhia.
Que Deus sempre nos guie para termos uma profunda reflexão de Sua palavra e que sejamos sempre firmes em Seu caminho. Te vejo no próximo programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.